Diego, para a gente começar, eu queria que você me falasse quais que são os mecanismos pelos quais ou através dos quais o STF exerce o seu papel de guardião da Constituição. A gente tem que uma das principais funções, se não a principal delas, do STF é guardar a constitucionalidade. Quais são os mecanismos que ele se utiliza para exercer essa função de guardião da nossa Constituição? Isso, em tese, e olhando para a prática do STF, que mecanismos têm sido mais utilizados? Bom, o STF é um tribunal que tem muitas competências, talvez numa combinação e variedade que não é fácil encontrar em tribunais de cúpula em outros países. Nem todas elas estão diretamente ligadas, a todas elas estão ligadas com fazer aplicar a lei, né? Por exemplo, o STF é um tribunal penal de primeira instância para atores políticos, como deputados, senadores, que estejam sendo processados criminalmente. Isso é aplicar a lei, isso é zelar pela legalidade, isso não é uma tarefa de guarda da Constituição. Não tem nada de específico no que o STF está fazendo quando ele está julgando um deputado ou senador em relação ao que um outro tribunal aplicando direito penal, né, ali como primeira instância de aplicação de direito penal faz. O que singulariza o STF nessa tarefa de guarda da Constituição é um conjunto de competências que só o STF tem no direito brasileiro, que envolvem, sobretudo, eu destacaria duas coisas, né? Todas as competências relativas a apreciar a constitucionalidade de leis ou de atos do poder público em tese, né? Não em casos concretos, mas em tese, e também o controle de constitucionalidade de omissões, sobretudo, do Legislativo Federal. Esses são instrumentos que só o STF tem, né, nessa configuração específica. Todos os juízes brasileiros têm poder para se recusar a aplicar uma lei que considerem inconstitucional no caso concreto. Mas o STF, que é a única instituição judicial no Brasil na qual você pode levar diretamente um conflito em tese entre uma lei e a Constituição, para que o tribunal decida, e essa decisão vai ter efeitos que a gente diria para todos, né? Efeitos que são gerais. Uma lei declarada assim constitucional simplesmente não pode mais ser aplicada para muito além de quem provocou o tribunal naquele caso. Então, essa tarefa é que me parece singularizar aí essa função de guarda da Constituição no STF. Fora isso, a gente poderia dizer que, sendo o tribunal que, em última instância, está decidindo questões de constitucionalidade, mesmo que já tenham sido decididas por outros tribunais, o tribunal, ao decidir essas questões em última instância, também está servindo como uma última barreira aí contra violações da Constituição. Então, para além dessas competências que só o STF tem, de maneira mais geral, mesmo que uma questão de constitucionalidade já tenha sido muito discutida nas instâncias inferiores, em casos concretos, a bola para lá no Supremo, em última instância. Pode não chegar lá, mas não vai chegar ninguém depois dele, né? Então, esse também é um outro sentido que a gente pode dizer que o STF está exercendo essa guarda da Constituição. Perfeito. Outra coisa que singulariza o STF é o processo de indicação dos seus membros pela presidência da República, né, professor? Como que esse processo de indicação justamente diferencia o STF de outros tribunais? E indo além, a necessidade de aprovação dessa indicação pelo Senado, você acha que ela equilibra ou modera esse poder da presidência na composição da corte? Bom, o STF ele tem, digamos, uma dupla personalidade, né? Uma dupla identidade, quando a gente pensa na relação dele com o resto do judiciário. Que, por um lado, é um tribunal como outros tribunais. Seus ministros são juízes, em certo sentido, como outros juízes brasileiros. Tem garantias de independência, tem certas vedações, né? A filiação político-partidária, por exemplo. Eles têm garantias de estabilidade no cargo, de manutenção dos seus salários e redutibilidade de subsídios, como outros juízes têm. Então, num certo sentido, são juízes como outros juízes no Brasil. É um tribunal como o Tribunal do Brasil. E, no entanto, em outro sentido, é bem diferente.
No entanto, em outro sentido, porque tem certas competências, como a que a gente destacou, como as que eu acabei de destacar, seja porque decide certas coisas em última instância, seja porque decide, às vezes, em primeira e única instância, certas questões de constitucionalidade que são levadas diretamente até lá, em abstrato, em tese, de forma desconectada de casos concretos. Essas são competências que aproximam muito o que o tribunal está fazendo da política. Porque muitas vezes, e aqui é importante só fazer uma distinção, muitas coisas que o tribunal faz têm alto impacto político, afetam muito a vida política do país e não são em si funções políticas. Por exemplo, julgar se um deputado cometeu um crime. Na minha avaliação, isso não é diferente do que um juiz de primeira instância faz quando avalia se eu ou você cometemos um crime. O tipo de raciocínio, o tipo de função que está sendo cumprida é a mesma. A magnitude é muito diferente, o efeito político vai ser muito diferente. Então, isso já diferencia o tribunal, o efeito político, mesmo quando o que ele está fazendo é a mesma coisa que um outro juiz faria. Mas tem essas coisas que a gente já mencionou que são únicas do STF, né? Então, por exemplo, discutir a constitucionalidade de leis em tese. Essas tarefas, elas vão colocar o tribunal, muitas vezes, no papel de responder a perguntas como: qual o conceito de igualdade que a Constituição brasileira adota, né? Quais os limites da liberdade? O quanto que a gente pode restringir a autonomia de certas pessoas sem ferir a sua dignidade? Essas são perguntas que ficam muito próximas, ficam ali na fronteira entre o que seria o direito constitucional, né, a aplicação de princípios que estão presentes na nossa Constituição e que se alguém decidiu que estariam lá politicamente, mas isso fica na fronteira entre isso e divergências morais e políticas que a sociedade tem em geral, que a gente está o tempo todo discutindo isso no dia a dia. Quando a gente vai às urnas, a gente está escolhendo muitas vezes entre candidatos que expressam concepções diferentes de igualdade. Igualdade significa garantir materialmente as mesmas condições para todo mundo, ou apenas garantir que não vai haver é, dificuldades arbitrárias impostas a uma pessoa ou outra, né? Uma igualdade mais de oportunidades ou uma igualdade mais substantiva. A gente vai às urnas, muitas vezes, resolver disputas entre pessoas que querem o poder e que têm essas visões divergentes. Então, é um pouco complicado quando você tem um tribunal, e esse não é o caso do Supremo só, não. Outros tribunais que têm essas competências também ficam na mesma situação. Eles estão resolvendo questões de constitucionalidade que envolvem também divergências morais e políticas de fundo que a sociedade pode conseguir resolver no curto prazo, né? Chegar a uma conclusão que vai valer para aquele momento, mas a gente nunca vai conseguir convencer uns aos outros inteiramente das nossas posições sobre esses temas daqui a 10, 20, 30, 40 anos. A sociedade muda, a política tem ciclos, essas divergências vêm e voltam. Então, por que é importante ressaltar isso? Porque um tribunal que faz essas coisas, seja pela magnitude do que faz, ainda que seja algo que um juiz de primeira instância faria, seja pelo tipo de raciocínio que é muito diferente, que é de você interpretar e aplicar, né, em tese, esses valores constitucionais mais abstratos, o STF precisa de um mecanismo de indicação diferente. Porque se não fosse assim, a gente teria... Imagina o que seria um mecanismo que atores políticos não indicam. Por exemplo, um tribunal que acaba indicando seus próprios membros. Imagina se o STF pudesse elaborar uma prova e os ministros do STF escolhem quem vai ser o próximo ministro do STF. Você pode achar isso bom, porque, poxa, pelo menos é de alguma forma pessoas que entendem do trabalho decidindo quem vai substituí-los. Mas isso é perigosíssimo numa democracia, porque significa que essas pessoas que exercem poder, inclusive para decidir questões que dividem a sociedade, não estão elas mesmas sujeitas a controle político. Não são escolhidas de nenhuma forma por quem recebeu um mandato político dos eleitores. Ou, colocando de outra forma, a sua entrada no cargo não vai ter nada a ver com os ciclos da política. E numa democracia, a gente precisa, ainda que essa relação seja mais tênue, no caso dos ministros do Supremo, a gente não quer que pessoas exerçam esse tipo de poder sem que tenham nenhuma relação com a política, sem que não tenham, de alguma forma, algum tipo de chancela popular. Por outro lado, se você quisesse uma chancela popular, né, de 100%, aí você elegeria os membros do Supremo, que também é uma solução complicada, porque você quer que elas sejam independentes, você quer que essas pessoas sejam independentes.
que elas possam decidir sem pensar no que os políticos que as indicaram querem, no que a população quer, muitas vezes. Essa é a lógica de atuação de um tribunal. Então, juntando tudo isso, né, se esse é um tribunal que decide questões que têm um componente político, se esse é um tribunal que decide, em última instância, questões de uma magnitude política extrema, é preciso que haja controles, é preciso que haja controles democráticos sobre quem são essas pessoas e quem vai poder, portanto, exercer esse poder. Aí vem o mecanismo, né? Então a questão é: você quer que tenha algum tipo de participação de atores políticos, mas você também quer que nenhum ator político tenha tanto poder a ponto de poder falar: esse tribunal é meu, eu escolho quem eu quiser, né? Eu coloco alguém que depois vai ficar inteiramente grato a mim, porque só dependeu de mim. Eu escolho pessoas pouco qualificadas porque eu que quero. Você quer evitar essas coisas. Então, a maioria dos países adota um sistema, a maioria das democracias ocidentais adota um sistema em que políticos indicam, mas varia-se muito como é feita essa indicação, quem participa, como é esse procedimento. O sistema brasileiro, ele foi importado, essa regra, de como era o sistema original da Constituição Americana. O presidente indica, o Senado aprova. Eu acho que esse é um sistema que pode ser aprimorado, mas eu diria uma coisa em defesa dele, antes de falar de aprimoramentos. Primeiro, é importante que quem ganha eleições, seja os senadores, seja o presidente, me parece importante que quem ganha eleições tenha poder para escolher quais vão ser as próximas gerações de ministro do Supremo. Não para tirar do cargo depois facilmente, aí não, mas para escolher, acho importante. Acho que isso tem um componente democrático importante. Segundo, esse é um sistema que também não concentra muito poder unicamente na mão de um ator. Ele divide entre o presidente e os senadores. Essas são duas coisas positivas do sistema. Como que ele poderia ser melhorado? Você poderia imaginar que pode ser mais difícil aprovar esse nome, tem que ter um quórum maior dos senadores para aprovar. Você pode dizer que o presidente só pode indicar a partir de uma lista elaborada por outros órgãos. Tem como você imaginar essas alterações. Eu só faria um alerta, um perigo que tem de você começar a amarrar demais essa decisão desses atores políticos. É que você acabe trocando a política nacional, partidária, a política que surge das eleições nacionais, desses grandes movimentos políticos no país, pela política corporativa, né? Então, tem outros tribunais que adotam sistemas de listas elaborados pelo Ministério Público, por outros tribunais, é o caso do STJ, por exemplo. Eu acho que esses sistemas eles não eliminam que haja importância, que haja um elemento político na indicação, né? A gente vê isso na cobertura da imprensa sobre indicações para o STJ, por exemplo, né? Essas pessoas têm apoiadores políticos, essas pessoas fazem política dentro das suas corporações também, mas eu acho que a escolha, no fim das contas, é se a gente quer uma política que seja mais nacional e mais partidária ou mais local, regional e mais corporativa. Acho que a escolha pelo sistema como o do STJ versus do Supremo depende um pouco disso. E você tinha perguntado uma outra coisa, João, sobre esse sistema. Era... Se a validação pelo Senado ela modera o poder da indicação feito pelo presidente. Eu acho que modera. Acho que modera. Acho que a gente já viu exemplos, há casos em que o presidente não pôde indicar quem ele talvez fosse a primeira opção dele, acabou indicando alguém que o Senado aprovou. Mas só o fato do presidente não ter indicado alguém que falou para muitos interlocutores que era quem gostaria, que a imprensa descobriu que era o preferido, né? Olha o caso do presidente Bolsonaro, por exemplo. Ele tinha pessoas muito próximas do círculo dele, que eram ali possivelmente indicados ao Supremo, e que acabou não indicando, né? E indicou duas pessoas que, de certa forma, tinham proximidade com ele, mas não eram necessariamente as suas primeiras opções, né? Então, eu acho que a moderação existe. A moderação, a gente tem episódios em que você pode dizer o presidente não conseguiu indicar exatamente quem era o ministro dos sonhos dele. O ministro dos sonhos, às vezes, é alguém que pode, inclusive, ter uma carreira tão pouco desenvolvida que vai ficar mais na mão do presidente que o indicou. Não quer dizer que o presidente não possa indicar uma excelente opção
para ele, não quer dizer que o presidente não possa indicar alguém que seja muito alinhado com o que ele ou ela querem, se ele consegue também fazer com que essa pessoa tenha coisas que o Senado quer, tenha coisas que o Senado aprova. Então, eu só separaria que a questão, a gente não precisa ter um Senado que use esse poder, de fato, para barrar uma indicação, para a gente reconhecer que a ameaça do Senado barrar de alguma forma, no passado já foi suficiente para que presidentes escolhessem pessoas que não eram necessariamente suas primeiras opções. Acho que hoje a gente trabalha com a ideia de que o presidente se antecipa a esse possível não pelo Senado, e ele vai indicar pessoas que sejam aprováveis. Isso quer dizer que o sistema não pode ser melhorado? Não. Só que a gente não deveria achar que ele não tem nenhum efeito para moderar o indicado do presidente. Perfeito. E é possível, ainda nesse assunto, fazer algum tipo de análise, professor, de como a origem da indicação dos ministros interfere ou não nas decisões tomadas por eles enquanto ministros do STF? A origem da indicação interfere ou não nas decisões tomadas? É possível? Olha, os estudos que a gente tem têm resultados variados quanto a essa pergunta, né? A gente tem, por exemplo, um dos estudos pioneiros nesse sentido foi da professora Fabiana Lucy de Oliveira, mostrando que, se você olhasse ali no controle de constitucionalidade nos anos 90, início dos anos 2000, ministros do Supremo que tinham sido indicados antes de 88, tinham sido indicados pela ditadura especificamente, eles tendiam a votar juntos com mais frequência do que outros ministros, né? Isso foi um dos resultados que ela encontrou. Outros estudos, desde então, também mostram algumas coalizões de ministros se formando com alguma capacidade de você dizer essas pessoas têm em comum o fato de terem sido indicados por esse presidente. Agora, essas são coisas relativas, né? Eles estão mais próximos entre si do que outros ministros, em alguns casos, para alguns presidentes, para alguns ministros. No caso da pesquisa da professora Fabiana de Oliveira, né? Os ministros indicados pela ditadura, tendiam a votar juntos com mais frequência do que outros. Não quer dizer que eles concordem sempre, não quer dizer que eles não vão concordar com ministros indicados por outros presidentes em outros casos. Então, a gente pode, mesmo com relação assim, a um efeito médio da indicação, a gente não consegue dizer no Brasil que, né, saber que presidente indicou é um elemento decisivo para você saber como o ministro vai se comportar nas décadas que vêm depois da sua indicação. Claro que essa é uma pergunta diferente de você saber se o ministro que é indicado por um presidente, no momento em que um determinado tema está muito importante na agenda, se sabe que o tribunal vai decidir, e essa pessoa é indicada pelo presidente, poxa, no curto prazo, assim, talvez você possa imaginar que o presidente não indicaria alguém que ele não conhecesse, já que tem uma posição sobre um tema, que todo mundo está dizendo que é importante, que ele sabe que o Supremo vai decidir. Então, é importante separar um outro fenômeno que é, às vezes, o ministro que acabou de ser indicado, ele pode votar de um jeito que está alinhado com o que o presidente que o indicou quer, por razões muito diferentes. Pode ser, às vezes, gratidão, é possível, não dá para excluir essa possibilidade. A gente espera que ministros não decidam com base nisso, espera que eles tenham uma biografia suficiente para não precisar decidir assim, mas pode acontecer. Às vezes, porém, o ministro está decidindo do jeito que ele acredita certo, ocorre que aquele é um tema que já estava na agenda antes do ministro ser indicado, todo mundo sabia que o Supremo ia ter que decidir, e o presidente teve a chance de escolher uma pessoa que ele sabia que pensava exatamente daquele jeito sobre o tema. Isso não é o presidente, isso não é o ministro nem sendo grato, nem o presidente ligando para ele dizendo: olha, quero que você decida assim. É simplesmente o efeito do fato de que, quando a escolha por aquela pessoa foi feita, as ideias dela sobre aquele tema já foram levadas em conta pelo presidente para saber que é uma boa indicação. Então, é importante dizer isso para também colocar um pouco em perspectiva que, mesmo quando a gente mostra que pessoas indicadas pelo mesmo presidente, como eu falei, não acho que os estudos que a gente tem sejam conclusivos sobre esse tema. Acho que mostram que, em alguns casos, para alguns ministros, para alguns presidentes,
parece haver uma aproximação. A gente precisa de mais estudos sobre isso. Mas, mesmo nesses casos, isso não precisa ser um indicador de uma falta de independência. Pode ser só um indicador de que as pessoas foram escolhidas porque tinham certos valores. E o presidente que as indicou sabia que elas tinham esses valores. Mas eu não diria que no Brasil a indicação presidencial é algo que vai te permitir entender como aquele ministro decide para o resto da vida dele lá. Perfeito. Agora eu queria que a gente tratasse de um caso específico da atuação do STF, que é a regulação da pandemia de Covid-19, e como essa atuação, como é que se avalia essa atuação do STF na pandemia, especialmente no que se refere às intervenções relacionadas às decisões do poder executivo. Por que o STF ocupou esse lugar, como ele ocupou esse lugar de regulador da pandemia, se a gente pode chamar assim, e como você avalia essa atuação específica, sobretudo nos conflitos gerados com o Poder Executivo? Bom, acho que o STF, historicamente, na pandemia, ele fez duas coisas que o STF, no geral, não fazia. A primeira delas é bater de frente com o executivo. Não é que isso nunca tenha acontecido, mas é que na pandemia isso aconteceu com uma frequência que era muito incomum se você pensa a trajetória histórica do STF. A segunda coisa é que na pandemia o STF tendeu a realocar poder da União para outras unidades da federação. Ele abriu portas para a participação naquelas políticas públicas, né, para estados e municípios. Também, novamente, não é algo que o STF nunca fez, mas a tendência histórica do STF era de ter uma perspectiva mais centralizadora. A nossa Constituição, né, dá margem para algumas dessas leituras, mas na margem em que muitas interpretações eram possíveis com relação às competências dos entes da federação, havia uma certa tendência do tribunal ser mais centralizador. Novamente, não é uma tendência absoluta, tem matizes, nem todo mundo concordaria com essa descrição, mas ela me parece ser a descrição dominante não é, do que o STF fazia em caso de conflitos entre entes da federação. Então, na pandemia, essas duas tendências se revertem. Né? É uma jurisprudência de que sistematicamente o executivo é derrotado e que sistematicamente descentraliza o poder, né? Afirma a participação de outros atores. Eu acho que essas decisões foram muito importantes num contexto em que o Executivo Central tinha uma postura que era, como eu vou descrever, uma postura que era inaceitável em vários níveis. Né? Primeiro, de negar a gravidade da pandemia. Segundo, de querer impor essa visão da não gravidade da pandemia à ação de outros entes da federação. E terceiro, há uma incapacidade de diálogo também, né? Pelo menos no início, uma incapacidade de querer conversar sobre essas coisas. Era uma postura muito mais de combate, era uma postura que era militante para dizer que todo mundo tinha que fazer menos do que estava fazendo, que não era tão grave assim. E de negação também da possibilidade de você recorrer a evidências científicas e de saúde pública a tomar essas decisões. Então, era uma postura radical e, acho que para mim e para muitas pessoas, uma postura errada, em vários níveis, mas mais do que errado, eu chamo a atenção para o radicalismo dessa postura. E esse é um cenário em que o Supremo entrou não para decidir o contrário disso, mas para abrir espaço para outros atores da federação tomarem decisões que eram, aí sim, né, bem diferentes dessas decisões do governo central, porque com todas as suas variações, reconheciam de alguma forma a necessidade de tomar variadas medidas com a informação disponível que a gente tinha, né, do melhor conhecimento científico que a gente tinha disponível para adotar algumas medidas, mesmo que depois viessem a se mostrar não adequadas, para fazer alguma coisa num contexto de incerteza.
E claro que o Executivo Central é um ator fundamental no combate a uma pandemia dessa magnitude, né, uma pandemia desse tipo. E os ministros do Supremo, em várias decisões, reconhecem isso. Os ministros do Supremo, em nenhum momento, estavam dizendo que o Executivo e a Presidência da República, né, não tinham um papel. Ao contrário, claramente eles esperavam que o presidente assumisse algum papel, o presidente assumisse um papel de coordenação, e se o presidente tivesse assumido esse papel, eu tenho certeza que a postura do Supremo teria sido mais deferente. Eu tenho certeza que a postura do Supremo, como tinha sido historicamente, teria sido de dizer: o executivo está apresentando que isso é importante. Nem todo mundo concorda, tem divergências políticas e política pública, mas é importante que o executivo tenha algum espaço para atuar. Como a postura foi muito radical, o Supremo puxou para si esse papel, me parece, de conter as consequências desse radicalismo e de permitir que outros atores pudessem adotar políticas importantes. Então, ele criou, digamos assim, os canais para uma desconcentração de poder para fazer políticas públicas relativas à pandemia. Em muitos casos, o tribunal realmente disse para o executivo: não, isso aqui você não pode fazer, né? Por exemplo, o tribunal tomou uma decisão com relação ao compartilhamento de dados, né? O executivo tinha pedido tinha uma medida provisória para que as companhias telefônicas passassem dados para o IBGE com a justificativa de que era importante para fazer políticas para a pandemia. Então, o executivo aí estava fazendo alguma coisa, mas o STF disse: olha, desse jeito, sem controles sobre que dados são esses, como eles podem ser usados, você não pode pedir essa transferência de dados. Então, o papel do STF na pandemia foi importante, foi diferente da forma de atuação do que havia sendo até ali. Acho que essa diferença tem muito mais a ver com quão singular e problemática era a postura do presidente Bolsonaro naquele contexto, do que algo sobre o Supremo em si. Acho que essa diferença fala muito mais sobre o que estava acontecendo no Executivo do que o que estava acontecendo com o Supremo. E não é à toa que essas foram decisões que receberam apoio de muitas pessoas à direita, de muitas pessoas, né, em várias unidades da federação. O Supremo encontrou aliados, muitas vezes, em prefeitos e governadores da direita, né? Veículos de comunicação que, digamos, talvez não sejam necessariamente facilmente considerados, né, em muitos casos, à esquerda do espectro político, apoiaram essas decisões claramente também. Então, acho que esse é um momento muito singular, né, em que o espaço para divergência política, inclusive sobre o que o Supremo faz, me parece que se reduziu, porque o radicalismo do presidente era muito extremo do lado de lá, né? Então, ele acabou empurrando para o mesmo lado, digamos, né? Ficou muito fácil, ficou muito, quase que, né, ficou, talvez a melhor maneira de colocar seja, ficou pouco custoso, mesmo para pessoas que criticavam o STF, que discordavam de muitas decisões, apoiarem o tribunal naquele momento, considerando quão radical e equivocada era a postura do presidente da República do ponto de vista da opinião pública. Você acha que essa atuação, que então ela, ela vem a partir de uma conjuntura política, né? Quer dizer, abre-se um espaço de uma não atuação ou de uma atuação radical e que vai exigir de algum outro ator tentar conter essa atuação do executivo no caso, né? Você acha que, primeiro, essa atuação foi legítima? Me parece que sim, mas você acha que ela contribuiu para a confiança das pessoas na corte? Certo. Acho que tem uma dificuldade aí, que acho que as pessoas aprovaram as decisões, mas suponha que você seja alguém que concorda com aquelas decisões, mas, ao mesmo tempo, o fato do tribunal estar tão claramente indo contra o presidente da República e o presidente da República está tão claramente atacando o tribunal e transformando isso numa briga entre os dois, imagina que isso pode também ter o efeito de fazer com que algumas pessoas pensem da seguinte forma: não, quem está certo nessa briga é o Supremo.
Mas eu não sei se o que o Supremo está fazendo realmente é direito. É direito no sentido de que é uma decisão que claramente é exigida pela Constituição ou pela legislação vigente. Digamos que você seja alguém que concorda com o que o Supremo fez, mas acha que o tribunal foi flexível ali nas suas interpretações, né? Foi criativo, inventou alguns poderes para si, desse período também, né, que começa a acelerar no tribunal o inquérito das fake news, criado em 2019, mas que foi durante a pandemia que ele começa a se transformar, algo que não era em 2019, que é um mecanismo de investigação também de um bolsonarismo radical, que acaba chegando no próprio presidente, né, na medida em que esse bolsonarismo radical se expressa em desinformação de massa contra instituições como o Supremo e contra a confiança em constituições eleitorais, eventualmente. Então, tudo isso se mistura ali. Mas uma vez que você é, que não tem necessariamente razões para achar que o Supremo não era político antes, né? Ver o tribunal dando decisões que você concorda, a pergunta que eu faria é a seguinte: quando passar esse período e você começar a discordar de decisões do tribunal, você vai esquecer que você achou que o tribunal estava agindo politicamente, ainda que bem, ainda que politicamente de forma certa, nesse período, você vai esquecer que uma briga entre o presidente e o tribunal, se você a percebia como uma briga política, ainda que você tenha ficado do lado do Supremo, você vai esquecer que esse foi um tribunal que se comportou politicamente? Eu coloco essas perguntas porque eu acho que a gente não tem ainda a resposta, na minha avaliação, para a pergunta que você está colocando, né? Eu acho que aquelas decisões contribuíram para uma aprovação do tribunal naquele período, é verdade. Mas eu acho que os efeitos de longo prazo a gente ainda não sabe. E eu adoraria ter mais informações e mais estudos sobre isso. E por que a gente não sabe? Porque concordar com um tribunal que está dando decisões que você acha importante numa conjuntura política extrema é compatível com você achar que esse tribunal está agindo politicamente. É compatível com você achar que ele está politicamente fazendo a coisa certa. E um dia, portanto, quando você achar que ele está fazendo a coisa errada, você não vai mais apoiar, você vai criticar, você não vai mais confiar. Então, o dilema, me parece, é que um tribunal que se torna tão importante, tão decisivo, e que acaba expandindo tanto seus poderes dessa forma, como é que ele consegue continuar e que é atacado por isso? Como é que ele consegue, anos depois, convencer as pessoas de que ele, no fundo, é apenas um tribunal, de que ele, no fundo, está só aplicando regras que estão sujeitas a interpretações divergentes, exigem alguma criatividade na sua interpretação, mas, no fim, ele tem limite. Ele é um tribunal que não pode fazer qualquer coisa, ele é um tribunal que não pode só escolher um problema e decidir, vou matar no peito e enfrentar isso. É difícil imaginar que as pessoas, se elas passarem a pensar assim na época da Covid, esse é um tribunal que resolve problemas. Qualquer problema que a gente levar, se é importante, o tribunal vai resolver. É difícil imaginar que essas pessoas vão se esquecer dessa imagem no futuro. Então, quando o tribunal resolver um problema com o qual elas não concordam, quando o tribunal não fizer uma coisa que elas acham importante, talvez elas olhem e falam, poxa, lá atrás o tribunal agiu politicamente para coisas que eu acho certas. Agora ele está agindo politicamente para coisas que eu não concordo. Eu não afirmo que tenha acontecido isso. Eu coloco como pergunta. Eu acho que seria muito importante a gente entender nos próximos anos o quanto que aquilo foi uma concordância com o que o tribunal estava fazendo e o quanto que aquilo foi uma percepção mais estável de que essa é uma instituição que cumpre uma função muito importante no Brasil e eu vou apoiá-la mesmo quando ela no futuro fizer coisas com as quais eu discordo. Sobre essa atuação, digamos, política do STF, você acha que houve uma transformação na identidade da corte, de cautela a ativismo político? Você acha que foi uma mudança de identidade ou o cenário político recente levou a uma necessidade de uma atuação mais política?
Acho que as oportunidades para você agir de forma mais ou menos agressiva, mais ou menos criativa, elas são dadas pela conjuntura política, né? E essa é uma pergunta importante porque, né, pode ser que esse é um tribunal que não mudou nas suas ideias, na sua identidade, foi só a conjuntura que mudou e eles se comportaram de acordo com essa conjuntura. Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Eu acho que, em parte, se a gente pensa que esse tribunal ele não mudou, não houve grandes alterações na sua composição nos anos anteriores, né? Então, acho que faz sentido imaginar que é um tribunal que se comportou de acordo com uma janela criada pela necessidade, pelos ataques do presidente, pelo apoio da opinião pública e de uma parte importante da classe política, sem dúvida, o Congresso não ia empichar o Bolsonaro, mas também não estava, pelo menos até 2021, ali, 2022, não estava 100%, né, fechado com o Bolsonaro, longe disso. Então, é um tribunal que se aproveitou de aliados e alianças na opinião pública, na imprensa, na Federação Brasileira, na política, para assumir um papel que, se o Congresso e o presidente estivessem unidos, ele não teria condição de assumir. Se a opinião pública tivesse contra, dificilmente teria assumido. Mas, por outro lado, eu acho que nessa janela prolongada, acho que algumas coisas se transformaram mesmo. Nessa janela prolongada, o tribunal criou para si poderes que eu não consigo imaginar eles voltando atrás agora, né? Então, por exemplo, o inquérito das fake news, a gente está gravando isso aqui em final de outubro não sei se essa informação é relevante, mas 29 de outubro de 2024, né? Ou a gente está gravando isso no final de 2024. Esses inquéritos, o inquérito das fake news foi iniciado em 2019 e ele ainda não foi concluído. E algumas pessoas foram acrescentadas recentemente no inquérito das fake news, né? Por exemplo, o Elon Musk. Tem alguns meses que ele foi incluído nesse inquérito. Então, é um período excepcional, mas que ele passa e a gente não vê o tribunal dizendo: bom, agora eu vou mudar totalmente a minha forma de atuar, eu vou voltar para um momento anterior. E não que o tribunal fosse muito contido anteriormente, é que ele deu um salto, me parece, e não parece ter voltado atrás. A gente pode ver isso, por exemplo, na relação que o tribunal tem com um presidente com quem esse é um STF que mantém boas relações com o presidente Lula. Talvez a relação seja boa demais, né? É um tribunal que se coloca à disposição de atores políticos da conjuntura para enfrentar problemas daquela semana, para enfrentar questões que são importantes na conjuntura. É um tribunal que está dizendo, né, nós somos um parceiro potencial do executivo para lidar com problemas, né, que precisam tentar dar uma solução judicial, jurídica, a problemas que politicamente são muito difíceis de resolver. E, e isso me parece que é uma postura do Supremo que, de certa forma, é resultado de uma normalização de um papel bastante expansivo que o tribunal teve na pandemia. E talvez acrescentasse só o seguinte: acho que os ministros do Supremo também deixa eu pensar como formular isso. Acho que, para além da pandemia, conforme o tribunal se apresenta como o grande defensor da democracia brasileira, no geral, contra quaisquer ameaças, e conforme muitas pessoas na comunidade jurídica, na opinião pública, né, consideram que esse objetivo é tão importante que a gente vai confiar no tribunal para ter poderes ampliados, para exercer esses poderes de uma maneira mais flexível, mais agressiva, com mais frequência. Uma vez que o tribunal e seus ministros percebam que há apoio para esse tipo de atuação, acho que em algum momento isso se torna um hábito, né? Acho que em algum momento se torna, de fato,
é algo que você pode apontar como uma diferença em relação ao Supremo de 10 anos atrás, né? Uma vez que você faz certas coisas de maneira sistemática e você percebe que há apoio, que há relativo apoio, é difícil você ser convencido a voltar atrás. Então, talvez, acho que minha resposta a essa pergunta seria: acho que tem as duas coisas. Acho que é um tribunal que percebe uma janela de oportunidade, que mistura necessidade, conjuntura, apoio de diversos setores. É um tribunal que precisa se defender e, para isso, expande seu poder. E é um tribunal que recebe bastante apoio nessa expansão. E que, quando esse momento mais crítico passa, percebe que gosta desse papel ampliado. Não quer dizer que vai se comportar do mesmo jeito, que vai usar esse poder do mesmo jeito que usava no governo Bolsonaro, mas percebe que gosta de ter esse papel ainda mais ampliado em relação a anos anteriores. Perfeito. Professor, e sobre poderes individuais dos ministros, e não, portanto, colegiados, como é a corte, como deveriam ser todas as decisões? Eu estou falando de a influência de declarações à imprensa, pedidos de vista em processos, decisões monocráticas. Como que os ministros do STF podem ou usam de poderes individuais para influenciar na política e nas decisões que são tomadas pela própria corte? Uma das coisas que a gente viu na crise política brasileira da última década é que, muitas vezes, ministros sozinhos conseguem ser empreendedores políticos individuais com um alcance muito grande, né? Bloquear uma decisão majoritária do tribunal sobre um determinado caso, sozinhos produzirem efeitos na política que às vezes são devastadores ou decisivos para o comportamento de atores políticos, e sinalizar publicamente, né, certas preferências ou resistências para certos cursos de ação que atores políticos podem estar considerando, e que ministros conseguem publicamente ameaçar, encorajar certos comportamentos. E um exemplo disso, né, dois exemplos disso, de como esses poderes individuais foram decisivos muito antes do governo Bolsonaro, pensando, né, aqui em 2000 no primeiro governo Dilma e segundo governo Dilma, né, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes pede vista de um processo e mantém o processo de uma ação direta de constitucionalidade envolvendo a constitucionalidade do financiamento de campanha por empresas. O ministro Gilmar Mendes mantém esse processo em seu poder, impedindo, portanto, a conclusão do julgamento, porque não devolveu a vista, por mais de um ano, se eu não me engano. E veja, você não precisa concordar com a decisão do tribunal, naquele caso, para achar estranho que, uma vez que já tenha 6 ministros votando num caso, numa direção, um ministro sozinho possa segurar por meses aquela decisão, né? Acho que foi quase um ano. O próprio ministro Gilmar Mendes também, sozinho, suspendeu a posse, né, o exemplo sobre o qual estava conversando, suspendeu a indicação e posse do Lula como ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff, né, ali no início de 2016. Claro que tem muitas variáveis para explicar o que aconteceu e o eventual impeachment, mas acho que pouca gente negaria que houve um impacto naquele cenário, né, em como as pessoas se comportavam, como se construiu aquele cenário que levou ao impeachment da Dilma, com a suspensão da indicação de um ator tão relevante na relação com o Congresso como poderia ter sido o presidente Lula. Então, e eu novamente, não estou nem entrando no mérito da decisão em si, embora ela seja controversa, mas chama atenção que foi o ministro sozinho que fez isso. E o tribunal nunca se pronunciou sobre esse entendimento do ministro Gilmar Mendes naquele caso, né? Perdeu o objeto antes que o tribunal pudesse fazer qualquer coisa. Então, isso já é muito anterior a esses anos, né? Esse é um tribunal que, nos últimos 15 anos, para quem estava prestando atenção, já estava claro que ministros têm amplos poderes individuais para alterar o que está acontecendo na política sem passar por seus colegas, sem passar pelo colegiado. Acho que essa crítica pública, né, esse problema foi diagnosticado na academia, no debate público, na imprensa, muitas pessoas criticavam isso, e eu acho que o tribunal, de alguma forma, escutou essa crítica. Então, recentemente, em 2022, houve uma importante mudança no funcionamento interno do Supremo,
que agora o pedido de vista tem uma duração de 90 dias, mas passou 90 dias, não depende mais do ministro devolver ou não, ele automaticamente é liberado para julgamento. Da mesma forma, embora a ministra ainda tenha o poder de decidir monocraticamente, inclusive suspender uma lei, suspender uma emenda constitucional, a gente tem no Supremo emendas constitucionais inteiras que foram suspensas pela decisão de um ministro, esse poder se mantém, mas agora, uma vez que o ministro faça isso, automaticamente esse processo é liberado para julgamento pelos colegas, seja no plenário e no plenário virtual. Então, houve, eu acho que, um movimento do Supremo nesse sentido, e eu quero acreditar que, em parte, isso se deve ao reconhecimento dentro do tribunal de que era excessivo, de que, de certa forma, isso até prejudicava a imagem do tribunal, né? Porque quando você tem um ministro sozinho decidindo essas coisas, ainda mais quando são coisas dessa magnitude, com esse impacto político, é mais difícil você convencer as pessoas de que não tem politização ali. Basta ela ver é, 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 quais os valores e interesses políticos a que ela associa a esse ministro, quem indicou. Aí sim, quando você tem essas variáveis, o ministro agindo sozinho, sem ouvir os colegas, para produzir determinado resultado na política, é muito difícil. Por exemplo, no caso da decisão do ministro Gilmar Mendes, é muito difícil você não olhar para naquele caso e ver que o ministro Gilmar Mendes tinha ali uma trajetória histórica de proximidade com certos atores da então oposição ao governo do PT, né? É mais complexo do que isso. Eu não estou afirmando que isso explica o comportamento dele, mas que, para quem tem essa informação e está olhando para aquele caso, é mais difícil você não levar a sério esse elemento se é um ministro só decidindo, e desse jeito, né? Porque o ministro fez questão de decidir sozinho esse tema quando poderia ter levado para os colegas. Então, acho que me parece que reforçaria percepções de politização da decisão quando ela é tomada individualmente. É uma hipótese, mas que me parece bastante plausível. E acho que o Supremo, quero acreditar que essa reforma interna, essa autorregulação do Supremo, é resultado também de um diagnóstico pelo tribunal de que isso era um problema. Perfeito. A gente vai se encaminhar para um último tema, um último grande tema aqui, professor, que é o Supremo como uma corte recursal. Você, na sua avaliação, você acha que é um problema que o maior volume de processos que chegam hoje ao Supremo sejam de caráter recursal? Esse é um dilema, um problema, um drama histórico do Supremo desde 88, né, que só vem se agravando. O tribunal, esse é um tribunal que vem reforma, sai reforma, e ele continua recebendo dezenas de milhares de processos por ano, né? O que é assim, uma ordem de grandeza bem diferente do que acontece, por exemplo, com o Tribunal Constitucional Alemão, com a Suprema Corte da Inglaterra, com a Suprema Corte dos Estados Unidos e outros tribunais que são bastante estudados. O Supremo tem essa peculiaridade que ele compartilha com outras cortes, como a da Índia, por exemplo, de ser um tribunal de massa, né? Além dele fazer controle de constitucionalidade nesses casos pontuais, mas de altíssima magnitude política, ele é um tribunal que decide em massa litígios que vêm das instâncias inferiores já decididos por outros juízes. A reforma do judiciário deu para o tribunal alguns instrumentos importantes para tentar impedir que processos subam, né? A súmula vinculante, a repercussão geral, mas hoje ainda assim é um tribunal que decide dezenas de milhares de casos por ano. Acho que nos casos do Supremo isso é um problema por dois motivos. Primeiro, porque a capacidade do tribunal de decidir colegiadamente, deliberando em tempo real sobre quaisquer temas, ela é limitada, né? Os ministros não conseguem se multiplicar, eles não conseguem multiplicar o tempo deles, né? Os ministros, quando estão juntos numa sessão do plenário do Supremo, eles levam lá algumas horas para que todo mundo dê seus votos, para ouvir as sustentações orais. O plenário virtual mudou um pouco isso, como eu já vou falar. Mas, então, imagina que os ministros têm uma capacidade limitada de decidir bem, com interação, ouvindo os argumentos uns dos outros em determinados casos.
Mas se o número de processos que o Supremo está recebendo, né, é dessa ordem de grandeza, que não vai dar para julgar um por dia, dois por dia e querer dar conta disso, o tribunal tem que se adaptar. Então, acho que isso gerou uma deturpação no funcionamento do tribunal, que é essa grande delegação de poder para os ministros individuais. Por que é uma deturpação? Em tese, não é um problema você delegar poder para o ministro individual para filtrar casos muito absurdos ou que sejam só de reafirmação da jurisprudência, para ele proteger o tempo dos colegiados para decidir questões importantes, é verdade. Mas foi esse mesmo mecanismo que gerou um crescimento patológico de decisões que não eram só de filtragem, eram decisões individuais sobre temas que deveriam ser decididos pelo plenário, como foi esse exemplo da liminar do ministro Marmente. Então, a primeira coisa que eu colocaria é que esse grande volume de decisões tem um problema para o Supremo, que gerou essa delegação de poder individual, que eu acho que acabou, em si, ela pode fazer sentido para lidar com um grande volume de casos, mas acabou gerando essas patologias de um poder individual excessivo. Eu acho que também esse grande volume de casos, às vezes, e aí vem o plenário virtual, né? Aí o tribunal agora consegue decide algumas milhares de casos, não no plenário síncrono, mas nessa plataforma virtual, em que os ministros só fazem upload dos seus votos. É um instrumento importante, mas é importante que o tribunal não se iluda e nos iluda dizendo que é a mesma coisa, né? Porque os ministros não estão interagindo em tempo real, como acontece no plenário virtual, no plenário físico, desculpa, plenário síncrono. E mais ainda, é muito mais difícil para a opinião pública acompanhar o que está acontecendo. Um tribunal que decide, como foi o caso do Supremo em 2023, 17 mil processos colegiadamente, nas turmas, no plenário virtual, no plenário síncrono, é um tribunal que é muito difícil de você acompanhar o que está acontecendo. É um tribunal em que muita coisa pode voar abaixo do radar. Um tribunal que decide 100 casos por ano é um tribunal em que o escrutínio público é mais facilitado. Então, acho que é como se as decisões do Supremo tivessem nessa cortina de fumaça de dezenas de milhares de decisões, que é mais difícil para a imprensa, para a opinião pública, para a comunidade jurídica acompanhar o que está acontecendo e criticar, se for o caso. Então, eu acho que é um desafio para o tribunal, não dá para decidir não dá para decidir bem dezenas de milhares de casos por ano, não dá para decidir colegiadamente dezenas de milhares de casos por ano, ou até dá, mas se você não decidir com o mesmo grau de atenção, e você acaba tendo que delegar, né, poder entre os ministros, e acho que isso gera as patologias que eu já descrevi, e para a opinião pública, para a comunidade jurídica, fica mais difícil exercer um escrutínio do que o tribunal está fazendo. É uma quantidade tão absurda de decisões que o custo para você entender o que de fato é importante ali, o que foi decidido, é mais alto. Professor, a gente está falando de volume, né, de processos, e como se dar conta disso, e tem um outro fator que é a multiplicidade de acesso ao STF. O que significa a gente dizer que há multiplicidade de acesso ao STF? Essa é uma característica particular da Suprema Corte brasileira? Isso é positivo, é negativo? Como é que você avalia? A grande transformação, foram várias, mas me parece que a transformação decisiva que a Constituição de 88 fez, né, entre o Supremo da ditadura e esse Supremo, que veio a ser o Supremo poderoso de hoje, é a ampliação do acesso ao tribunal, especificamente a ampliação de quem poderia propor uma ação direta de inconstitucionalidade diretamente no STF. Isso foi o principal motor da transformação política no poder do tribunal e na judicialização da política brasileira. Porque isso significa que temas que acabaram de ser decididos pelo Congresso podem imediatamente chegar no tribunal. Se um partido político, uma entidade de classe de âmbito nacional, né, um governador de estado, o Conselho Federal do OAB e outros atores acharem que há ali uma inconstitucionalidade. Então, o Supremo é um tribunal muito aberto em termos comparativos, né? Ele é mais aberto do que é mais fácil acessar o Supremo do que é mais fácil acessar a Suprema Corte da Argentina, do que é mais fácil acessar a Suprema Corte dos Estados Unidos nessa chave. Tem um conjunto de atores que pode bater direto lá, não precisa passar pelas instâncias inferiores e levar certos temas. Por outro lado, tem tribunais que são mais abertos, né? O Tribunal Constitucional da Colômbia
é um tribunal em que a barra para você levar uma questão dessas para o tribunal é menor, né? Tem mais, né, os parâmetros para aferir a legitimidade de quem pode legitimamente levar certas questões para o tribunal são mais flexíveis em outros países, que são mais abertos ainda, mas não muda o fato de que o Supremo é um tribunal acessível. E isso é um dos ingredientes de um tribunal poderoso. Isso é um dos grandes ingredientes de um tribunal que é relevante também, porque isso garante que temas que dividem a sociedade vão chegar lá em tempo hábil, para que uma decisão aconteça no momento em que ela está sendo discutida na política. Não quer dizer que o Supremo, uma vez provocado, vá decidir. Não faltam exemplos de casos em que o tribunal foi provocado no ADIM, assim que uma determinada lei foi aprovada, e leva anos para decidir aquilo, né? Sabemos que esse é um tribunal que, quando quer, pode levar uma década para decidir um determinado tema. Eu pego como exemplo a anencefalia, né? O caso da anencefalia foi uma DPF, mas no caso aqui vale a mesma coisa que eu estou dizendo para a DIN, vale para a DPF, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde em 2004. Isso só foi decidido, de fato, pelo tribunal quase uma década depois, né? 8 anos depois, se eu não me engano. Então, esse é um ingrediente decisivo para entender o nosso Supremo. Se fosse mais fechado o acesso ao Supremo, ele não seria tão poderoso quanto ele é. E eu acho isso bom, eu acho esse é um elemento que eu não mudaria no nosso Supremo. É importante que haja um conjunto de atores que possa levar questões para o tribunal e pedir para o tribunal uma resposta, né, o quanto antes sobre determinados temas. Claro que gera o problema também de como lidar com essa abertura e com esses casos, que tipo de tribunal vai ser capaz de lidar com tudo isso. Mas me parece que foi importante para a democracia brasileira, e é importante para a democracia brasileira, que esse seja um tribunal minimamente aberto a diferentes atores políticos e sociais. Eu acho isso um traço positivo do nosso sistema, e nem é tão radical assim comparado com outros tribunais. Perfeito. Para a gente finalizar, e ainda comparando o nosso sistema, a nossa Corte Suprema, aí com as de outros países, na questão da atuação política, você percebe essa atuação entendida como política, ou desse ativismo político, há paralelos ao que está acontecendo aqui na nossa história recente, com outras cortes em outros lugares do mundo, professor? Acho que se você pensa que não importa a motivação do ministro, quem decide se uma lei é constitucional ou inconstitucional por violação à igualdade e liberdade, na minha visão, está fazendo também um juízo que é político, no sentido, né, com P maiúsculo, um juízo político-moral, porque é muito próximo dos juízos políticos e morais que a gente faz no debate público. Mas, então, isso, qualquer tribunal minimamente poderoso que faça controle de constitucionalidade compartilha dessa característica. Então, acho que a gente pode se perguntar, político em outros sentidos, né? Se você pensa em termos de político ideológico, que os ministros decidem ideologicamente, talvez o principal caso, né, que atende essa descrição da Suprema Corte dos Estados Unidos. Hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos está numa crise profunda, né, na sua relação com a comunidade jurídica e a academia e a opinião pública, porque há uma percepção disseminada de politização no sentido ideológico da corte, né? Isso significa que as pessoas passam a imaginar que ministros que têm visões de mundo mais alinhadas com o Partido Republicano vão tender a votar de uma determinada maneira, e ministros que têm uma visão de mundo alinhada com o Partido Democrata vão tender a votar de outra. Embora isso possa ser verdade em algum grau para qualquer tribunal, se você pensa que a indicação é política, então tem esse compartilhamento de valores, né, entre quem indica e quem está lá, de alguma forma, quando começa a ser algo previsível, quando você começa a ver que ao longo do tempo, é o caso da Suprema Corte americana, né, em temas que dividem liberais e conservadores, ou republicanos e democratas, o placar é previsível, porque os ministros que são vistos como democratas votam de um jeito, os ministros que são vistos como republicanos votam de outro, as pessoas passam a olhar e falar, bom, então é um tribunal, de alguma forma, que corresponde a divergências ideológicas, e isso explica muito bem o que o tribunal está fazendo.
Político, nesse sentido, acho que a Suprema Corte é o principal exemplo. Político de decidir questões, né, de alta magnitude política, como eu falei, tem que ser muitos exemplos, né? O Tribunal Constitucional da Colômbia é um tribunal que, em muitos casos, decidiu questões de alto impacto em políticas públicas há muitos anos, né? Desde os anos 90, tomou decisões de reforma do sistema carcerário na Colômbia, por exemplo. Ah, o tribunal, a Suprema Corte de Israel decidiu, nos anos 90, se eu não me engano, a Corte de Israel teve que decidir, né, que tipos de conversões ao judaísmo eram válidas nos termos da legislação nacional, né? É difícil você dizer que essa é uma questão estritamente jurídica, né? Uma questão existencial para muitas pessoas da religião, a Suprema Corte estava decidindo. A Suprema Corte americana decidiu, na prática, o resultado da eleição entre o Al Gore e o George W. Bush, né, em 2000. Então, tem exemplos em outros países, o que talvez eu até acredito que haja correspondência, mas que me parece que é característico do caso brasileiro, que eu não acho que é necessariamente o caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, é um tribunal, não que decide ideologicamente, mas um tribunal que decide de uma forma que leva muito a sério, talvez de peso decisivo, a conjuntura política, ao que está acontecendo naquela semana, aos impactos dessa decisão, não para o Brasil de maneira mais estrutural, mas na briga política do momento, né? Então, e a gente vê que esse é um tribunal que está em sintonia com a política. Se a gente pega, por exemplo, as reviravoltas dentro do tribunal com relação ao tema da execução provisória da pena após segunda instância. Muito difícil você não ver as várias mudanças de posição do tribunal em pouco mais de uma década, né? Foram 3 grandes mudanças de jurisprudência em pouco mais de uma década, uma revertendo a anterior, e a última delas relativamente veloz, né? De 2016 a 2020, o tribunal manteve uma posição e em 2020 a alterou. Um exemplo dessa sintonia entre as posições dos ministros e o que está acontecendo fora do tribunal está nessas idas e vindas com relação ao tema da execução provisória da pena após condenação em segunda instância. O tribunal tinha uma posição em 2009, uma posição em 2016, mudou de posição 5 anos depois. É muito difícil você olhar essas mudanças e você achar que elas não têm nada a ver com o que está acontecendo na política nacional, né? E aí eu deixo a sugestão para quem está interessado nesse tema de olhar essas mudanças, embora não seja muito difícil ver qual é a correlação possível. Você pode dizer, mas os ministros tinham posições, convicções fortes sobre esses temas. Talvez vários ministros individuais tivessem, mas o fato é que uma pequena maioria afirmou a posição, depois trocou no período muito curto, num contexto que é muito difícil você eliminar a suspeita de que tem a ver com a conjuntura, que tem a ver com o que está acontecendo fora do tribunal, né? A mesma coisa com relação à posição do tribunal com relação à Lava Jato, de maneira geral. Também foi uma mudança de posição, era uma maioria pequena que apoiava e depois passou a ser uma maioria pequena que apoiava, que mudou de posição. Mas mesmo assim, para quem está olhando de fora, fica a impressão de uma volatilidade dessas posições de acordo com o que está acontecendo no momento. Isso me parece mais perigoso para a percepção pública sobre o tribunal do que a percepção de que os ministros são influenciados pelas suas ideologias. E me parece também evitável. Talvez você não consiga evitar que ministros que tenham visões de mundo mais conservadoras deem decisões judiciais conservadoras em temas que dividem as pessoas em controle de constitucionalidade, vice-versa para ministros mais progressistas, mais de esquerda, de direita. Isso me parece que é um problema inescapável da jurisdição constitucional em alguma medida. Mas um tribunal que escolhe decidir individualmente quando o ministro quer, um tribunal que tem poder para ficar em silêncio sobre um tema anos e anos, e de repente, quando faz sentido na pauta daquela semana para a política, o tema brota de volta para o tribunal decidir.
Um termo em que os ministros sozinhos têm essas alavancas todas nas mãos, né? Agora eu vou colocar esse caso, agora eu tiro, boto outro. É um tribunal que é muito permeável a cálculos políticos de ocasião. É um tribunal que é muito permeável ao ministro que quer decidir ou não decidir, de acordo com o que está acontecendo em Brasília naquele momento, tem os instrumentos para fazer isso. Outros tribunais não dão essa liberdade tão grande para os seus ministros fazerem isso. Então, isso me parece evitável, me parece que é um traço exacerbado pelo desenho do tribunal. E como é que os outros poderes têm reforçado ou resistido a esse poder do STF? Professor, aí sim, para a gente encerrar. Certo. O problema é que esse tribunal, que ministros individuais têm essa utilidade extrema para os políticos, esse é um tribunal que ensinou os políticos a olharem para si, para si mesmo, para o STF na última década, da seguinte forma: poxa, se eu tiver um relator que seja simpático ao meu problema, ao meu caso, ou a essa política pública que eu quero suspender, é suficiente. Tudo que eu preciso é de um relator simpático, seja para nunca pautar, seja para decidir individualmente e aí nunca pautar, seja para pedir vista, né? Se você não tem a simpatia do relator para um determinado tema ou problema, quem sabe um ministro pode pedir vista. Então, esse é um tribunal que está o tempo todo, na última década, mandando para os atores políticos essa mensagem de que é verdade de que uma decisão monocrática, às vezes, vai fazer uma coisa com a qual você não concorda, mas também existe a promessa de que um dia eu vou poder monocraticamente dar algo que você precisa, que você não conseguiria de outra forma. Então, o Supremo ele foi se construindo, me parece, como esse resolvedor de problemas dos políticos muito flexível. E uma vez que você constrói essa percepção, é difícil você voltar atrás. Primeiro, porque os políticos têm interesse em um tribunal assim. Né? Os políticos, não é necessariamente ruim para eles que esse seja um tribunal configurado dessa forma. Às vezes ele vai servir seus adversários, é verdade, mas ele também vai poder resolver seus problemas quando necessário. Além disso, por que isso também é difícil reverter? Porque uma vez que você tem acostumado as pessoas com a possibilidade de uma decisão super controversa individual, mas que salva o seu dia na política, quando você não der aquela decisão, as pessoas não vão acreditar que não é por um cálculo político. As pessoas não vão acreditar que você não está fazendo aquilo porque você acredita que não é adequado, porque não é o papel da instituição, porque a resposta não é juridicamente simples. Então, acho que é como se a classe política, me parece, está um pouco viciada, acho, no tribunal que resolve os problemas que aparecem em tempo real, às vezes individualmente, né, com bastante flexibilidade. Por isso, é uma espécie de desdobramento surpreendente que a gente tenha no Congresso, nesse momento, uma emenda que vai reduzir a zero o poder dos ministros do Supremo de decidirem monocraticamente sobre diversos temas. Acho que esse me parece um desdobramento enigmático, porque eu até concordo que é um problema e que isso deveria ser reduzido, mas eu acho surpreendente que os políticos queiram fazer isso, porque, no fim das contas, importa mais para eles se o tribunal está decidindo do jeito que eles querem ou não, do que se o tribunal está decidindo monocraticamente ou colegiadamente. Me parece um pouco surpreendente que isso seja um tema que esteja avançando no Congresso, mas acho que aí é uma conversa mais longa entender, né, por que isso está sendo feito agora. Mas eu concluiria só dizendo um Supremo individual, poderoso, flexível e atento à conjuntura é um Supremo que se mostrou útil para a classe política, mesmo que não decida do jeito que todo mundo quer, é a promessa de que, às vezes, vai decidir nos 45 do segundo tempo ou com 10 segundos de jogo do jeito que é importante para aquele seu lado numa disputa política relevante. Perfeito.